Fala, Deb. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje, a gente iríamos começar aí a desenvolver o nosso recurso de usuário. Então, vamos fazer assim, ó. Antes da gente desenvolver o recurso completo do usuário, por exemplo, eu preciso, antes de criar um recurso de usuário, que a gente já tinha criado o módulo completo aqui, já fizemos uma limpagem, tudo, deixamos pronto. Eu preciso, antes desse processo, criar o meu módulo de AUF, o meu módulo de autenticação, que eu vou chamar ele de AUF. Então, voltando aqui um pouco, saindo um pouco do código e voltando para a nossa teoria, eu tenho um módulo de AUF criado completo. Eu vou usar algumas estratégias diferentes que talvez vocês ainda não viu, mas a gente vai começar a ver agora, começar a ver estratégia de autenticação, guard, o que significa, para que serve. Então a gente vai começar a ver esses detalhes aqui agora. Eu vou dar uma passada nessa documentação aqui. Isso aqui eu não inventei, não fiz nada, eu tirei lá da documentação. Eu só gosto de trazer para algum local que fique anotado para que eu possa ter acesso ou acessar essa documentação no momento que eu precisar, o que é referente à autenticação, ok? Então, assim, eu deixo as minhas anotações aqui nesse local, mas não é diferente do que tem lá na documentação oficial do Nest. Então, só explicando esse detalhe, que não é diferente do que tem lá, você pode seguir pela documentação, o processo vai estar certinho, os passos estão certinho também, se você criar uma autenticação utilizando o JWT, e é o que a gente vai utilizar. Então, voltando aqui, ó, a gente vai criar um módulo de autenticação e a estrutura seria essa estrutura aqui. Seria o controller, seria o módulo, aqui o módulo primeiro, né, que a gente tem, que é o recurso, que é o arquivo principal, que vai distribuir para a gente todo esse processo. Então, vamos lá. Aqui eu já mostrei para vocês a estrutura. Aqui é o nosso controller. Eu criei aqui como que ficaria mais ou menos a estrutura do nosso controller, que eu colocaria a autenticação, e aqui o login, o perfil, se a gente quisesse também passar informações do nosso perfil, né? E aqui eu tenho o Auth Controller, eu falei logo ali em cima na estrutura, que é o arquivo que vai distribuir as informações para a gente. Então, você já começa a ver uns detalhes diferentes, que antes da gente, primeiramente, criar a nossa estrutura toda, a gente vai precisar de pegar um token, tipo assim, a gente vai precisar de pegar uma chave pública e uma chave privada para criar o nosso token com um pouco de mais segurança, ok? Então, a gente vai ver isso aí também, a gente vai criar essas chaves aqui na raiz mesmo do nosso projeto. Você pode colocar depois, ou você pode distribuir, vai ser algo legal. Você pode distribuir aí e colocar no seu GitHub, ou você coloca no Gitignore, você vai ver isso aí também. Mas, enfim, é interessante que a gente cria nessa estrutura, por quê? É uma aplicação segura, uma API segura. Na hora que bater nessa API, automaticamente a chave pública vai fazer uma conversão pegando a chave privada e assim por diante você vai fazer toda essa confirmação se é o usuário mesmo, se o token está válido e todo esse processo. Aqui nós temos aqui o nosso decorator também, que eu criei aqui utilizando o próprio Nestcão, usuário decorator do usuário corrente. Nós temos aqui o guard, ok? Então, logo abaixo ali eu tenho explicando o que significa o guard aqui nas explicações do arquivo. E nós temos aqui também a estratégia de conexão. Você pode, por exemplo, essa estratégia aqui é muito interessante. Deixa eu voltar aqui na estrutura do projeto. Aqui, ó, eu tenho a estratégia de JWT, mas eu poderia ter uma estratégia de AWS, Cognito, por exemplo. Eu poderia ter uma estratégia de qualquer outra forma de autenticação, porque não iria influenciar no nosso módulo. Você só teria que criar esse arquivo aqui e fazer a configuração da ferramenta que você tem. Por exemplo, eu tenho a estratégia de conexão aqui, eu criei a estratégia de conexão só do JWT. Mas eu poderia adicionar aqui também um cognito da AWS e criar um arquivo aqui, ó, aws.strategy.ts, e fazer a configuração de conexão com o banco de dados. Aí eu poderia colocar também as variáveis de ambiente lá no ente e importar e fazer toda a validação, toda a verificação nesse arquivo de estratégia. Por quê? Aí eu não precisaria de interferir no restante da estrutura. A gente vai trabalhar estruturado nesse sentido, tá bom? Então, você vai poder criar um arquivo de estratégia e você vai poder criar outros arquivos de estratégia também da forma que você quiser. Por exemplo, aws.strategy
.ts. Então, ficaria assim, duas formas de estratégia, duas formas de conexão. Então, automaticamente, quando vocês fossem, talvez, assim, substituir ou retirar a forma de conexão de JWT, vocês poderiam ir fazendo aos poucos, fazer a estratégia e ir trocando os endpoints de cada recurso, entendeu? Automaticamente, assim, devagarinho, testando um a um, para vocês sentir como que é esse processo. Mas a gente vai criar a conexão de JWT muito segura também, ok? Então, vamos lá, vamos descer aqui. A gente estava em JWT. Então, eu tenho aqui um exemplo de como que a gente iria fazer esse processo. Eu tenho aqui o token do payload, né, que é o sub, e o usuário, que são informações que eu vou passar dentro do payload aqui, para que você pode acessar através dos header. O nosso service, que a gente não vai ter service aqui na nossa verificação. Esse service aqui, essas informações do service, eu coloquei só para contextualizar aqui, mas essas informações aqui vão ficar dentro da estratégia do JWT. Aqui dentro, ó, que a gente vai colocar, dentro da strategy aqui, ok? Então, a gente, para não ficar dois arquivos, vamos unir o arquivo e fazer um só. Mas poderia ser feito assim, ó, o serviço aqui, as validações, ser feito tudo aqui, ok? Então, eu tenho aqui a explicação de cada arquivo. O Alpha Control controlador que gerencia as requisições HTTP relacionadas à autenticação do login e perfil do usuário. Neste modelo que eu fiz aqui. O Alpha Módulo.s é o que agrupa todos os componentes de autenticação, configurando o módulo JWT e registrando os providers necessários para que a sua aplicação inteira possa ter acesso a esse carinha aqui, que seria o nosso módulo de Alpha, de autenticação. Current User Decorator, um decorador personalizado que extrai o usuário atual da request. Esse carinha aqui ele é útil para utilizar em controladores, tá bom? Então a gente vai ter esse cara aqui separado. JWT guarda de autenticação que utiliza a estratégia do JWT para verificar se o usuário está autenticado ou não. Uma estratégia legal para que você possa utilizar. JWT Strategy, estratégia JWT que define como validar o token JWT e extrair o payload. Token payload.schema, interface que define o formato do payload do token JWT. Alphia, que é o service, né, que eu comentei com você, é o serviço que contém a lógica de negócio para autenticação, incluindo a validação de usuários e geração de tokens JWT. Então, como eu falei, essa lógica aqui a gente vai se abster desse arquivo e a gente vai adicionar aqui na estratégia essa lógica. Mas a gente poderia criar também nesse formato aqui. E seria basicamente isso que a gente já vai criar o nosso módulo, que a gente possa dar seguimento aqui, criar todo esse módulo contextualizado aqui, ó, todo esse módulo que eu contextualizei aqui, dar seguimento na nossa aplicação e criar o nosso usuário. Por quê? Que eu resolvi adicionar o módulo de autenticação primeiro, porque nem todo mundo vai poder editar o seu usuário. Tem que ser você, tem que ser uma pessoa autenticada na aplicação. Se for aberto, aí começa a virar bagunça também a aplicação, né? Então, todo mundo tem acesso, aí você fere as leis de proteção de dados e assim por diante, e muitas outras leis que existem aí, e você acaba ferindo elas. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu estou com a minha aplicação rodando aqui, eu vou matar minha aplicação, lembrando, sempre confere se eu estou rodando, é claro que eu não tive problema com o banco de dados, mas, primeiramente, antes de você executar, confere o Docker PS se você tem o Docker rodando, tá bom? Se você tem o Docker rodando, confere e depois você pode executar a aplicação, senão vai dar um erro aí que você não vai conseguir encontrar esse problema, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.